Na aula de hoje, então, nós vamos estudar as misturas homogêneas e heterogêneas. E para isso, né, nós vamos fazer algumas experiências aqui, certo? Uma demonstração para a gente entender, né, o que é mistura homogênea, o que é mistura heterogênea. Então, eu trouxe alguns materiais, dentre eles, né, eu trouxe água, tá? Que está aqui. Eu trouxe, deixa eu apresentar a água, né? Então, eu trouxe a água que está aqui, 1 litro, né? Uma garrafa descartável, o leite, açúcar, iogurte, óleo ou azeite, né? Como queiram, pedras e areia, tá? Então, com esses materiais nós vamos ver, né, então, a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. E nas misturas heterogêneas a gente vai ver a formação de fases, né? Então, quais são as substâncias que a gente coloca. Então, essas que eu nomeei para vocês são substâncias, né? Então, o açúcar é uma substância, o leite é uma substância, o iogurte. Lembrando que o leite e o iogurte, eles têm basicamente a mesma composição, né? Então, eles são muito similares quanto às suas características específicas. Bom, então a gente sabe que se eu olhar para o óleo, ele tem apenas uma fase, né? O que é esta uma fase? Eu não consigo ver, né, duas cores, né, nem duas formas ou texturas. Então, ele é uma mistura homogênea, né? É uma mistura homogênea. A areia também, eu estou vendo uma única composição aqui e é uma mistura homogênea. Tá, mas por que é uma mistura? Uma mistura porque ela é formada por duas ou mais substâncias, né? Por exemplo, o óleo, né, eu vou ter a gordura, tenho outros elementos para constituir este óleo, né? Já a pedra também, só que diferente do óleo, né, que ele é líquido, a pedra ela é sólida, né? E sendo sólida, ela é formada por diferentes minerais, certo? Então, ela também é uma matéria, né, que se eu olhar aqui, claro, ela vai ter várias cores, mas isso aqui, né, é fragmentos de rochas, né, magmáticas, né? Então, ela tem uma textura, né, mais ou menos uniforme. Então, poderíamos dizer que, né, ela seja homogênea, né, de certa forma. Agora, o açúcar também, né? Eu não estou vendo. É uma estrutura, um material sólido que, né, tem uma composição. Quando eu misturar ele com outros materiais, né, exemplo da água, o que vai acontecer? Ele vai dissolver, né? A gente já sabe isso por quê? Porque no nosso cotidiano a gente sempre, né, está lá acompanhando e observando, né, isso ao fazer um café, né? Enfim. E aqui o leite, então, que tem, né, uma coloração branca e líquida. Agora, aqui o iogurte, que tem então uma coloração rosa, claro, né, porque ele é feito de polpa de frutas, enfim, né? E também, né, deve conter açúcar e leite junto, né? Então, substratos aí do leite. E a consistência dele é mais, então, né, é um pouquinho mais consistente, né? Então, ela é mais pastosa. Vou pegar o nosso álcool e citar como exemplo. Aqui eu tenho o quê? Né? Álcool mais gelatinoso, né? Então, ele é semi-sólido, não é bem sólido e também não líquido, né? Bom, então agora que nós já vimos todos esses elementos e vimos que a maioria deles aqui são misturas homogêneas, né? Então, nós vamos agora testar. Então, vou colocar um pouco de água, né? E vou misturar. Então, a gente lembra o que eu estou colocando. Eu coloquei água, certo? Vou colocar o óleo. O que vai acontecer? Não misturou?
Já. Formou duas fases? Sim. Sim, né? Então, quer dizer, agora eu tenho o óleo que ficou suspenso e eu tenho a água que ficou na parte inferior. Isso porque existe uma propriedade que explica isso? Porque eles são materiais diferentes. Formou uma substância, uma mistura heterogênea. E eu tenho aqui quantas fases? Duas fases, porque eu tenho dois materiais, né, que formam uma mistura heterogênea e que ambos são líquidos. Agora eu vou colocar também, né, aqui para vocês as pedras, tá? Vamos acrescentar as pedras. Elas vão dissolver na água? Não. Por que elas ficaram no fundo? Porque elas são pesadas. São mais densas, mais pesadas. Então eu tenho, né, por quantidade de densidade, as pedras, que é o material, a água e o óleo, né? Nessa sequência. Tá. Quantas camadas eu tenho agora? 3. Então aqui eu tenho o quê? Uma mistura trifásica, né? Eu tenho as pedras, a água e o óleo. A água e o óleo são líquidos e as pedras são sólidas. Ótimo. Então, aqui eu tenho, né, essa constituição. Um outro exemplo que nós vamos citar, então eu vou pegar de novo um outro copo de Becker. Eu vou acrescentar, né, a água. A gente vai fazer outro experimento aqui. Então, eu coloquei a água. Não vou colocar muito, porque acho que o material daqui um pouco termina aí. E agora? Vou colocar o leite. O que será que acontece? Mistura. Então, eu tenho dois elementos aqui, a água e o leite, que formou uma mistura homogênea, né? Então, essa mistura homogênea, por quê? Porque eu tenho leite e a água, né? Bom, agora a gente vai pegar um terceiro material, que é o açúcar. Não vou colocar muito, porque eu quero que ele dissolva, né? Completamente. Então, a gente sabe que o açúcar dissolve na água. Por que ele dissolve também no leite? Porque o leite contém água, né? Isso. Então, vejam bem. Eu dissolvi completamente. Eu sei que tem um açúcar aqui, mas ele não aparece. E eu sei que eu tenho 3 materiais aqui dentro. Mas mesmo assim eu tenho uma mistura homogênea. Mas eu tenho água, leite e açúcar. Perfeito, né? Então, continua uma mistura homogênea. Agora, mesma coisa se eu colocar o iogurte. Eu vou colocar um pouquinho. Esse meu leite que tem a coloração branca, né? Então, ó, a princípio, né? Ele não diluiu ainda. Então, ele ficou no fundo. Mas, como a gente sabe que a água é um solvente universal, o que aconteceu com essa minha mistura? Ela já ficou rosa, né? Então, aqui eu tenho, né, de novo uma mistura homogênea. Bom, então já ficou claro, né? E como a gente já tem por experiência, se eu colocar o óleo aqui, aí sim eu vou ter uma mistura heterogênea. Bom, tudo bem. Então agora eu vou fazer mais uma outra demonstração. Vamos colocar o óleo, certo? Um pouquinho. Vocês viram que agora ele ficou no fundo, certo? Aí eu vou colocar a areia, certo? Então a areia tá ali, né? Ela veio com essa função. E para finalizar, eu vou colocar água. Por que eu não preciso colocar o açúcar? Porque a gente já sabe que ele vai dissolver, né? Mas se eu quiser, depois a gente coloca. Então vejam bem, a princípio, né? O mesmo que acontece com a água da chuva quando ela cai no solo, ela mistura com as partículas, né? E ela fica uma água turva, certo? Então, ó, o que nós colocamos mesmo? Areia. Ótimo. Tá. Então, o que vai acontecer? Agora, né, nesse momento, a areia está fazendo uma deposição, né? Então, ela faz decantar no fundo.
Então, como são partículas, se fosse a pedra, ela já estaria lá. Mas aqui não, né? Então, elas estão desagregadas e elas vão chegar ao fundo. Passado o tempo, essa água que agora está turva, ela vai ficar límpida, né? Vai ficar clara. E o óleo, como ele é menos denso, vai ficar para cima. Então, nós temos aqui, vamos formar quantas camadas depois que isso acontecer? 3 camadas. A areia no fundo, a água e posteriormente o óleo. Agora eu pergunto para vocês, como que eu faço para separar isso? Eu posso separar esse óleo daqui? Não. A areia daqui? Como que vocês fariam se fosse vocês? Eu peguei o regulador. Primeiro eu teria que tirar, né? Então eu tenho que dar um jeito de separar. Na próxima aula nós vamos entender, né, como separar as misturas. Então na aula de hoje o nosso entendimento era esse, né? Entender a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Bom, então finalizando a aula, né? Eu vou mostrar para os alunos que estão assistindo em casa. Então vou mostrar os colegas da turma. Então esses são os colegas, né, que estiveram acompanhando a aula. E os demais, né, eles vão assistir a nossa aula. Até